Boa tarde a todos, estamos aí novamente juntos, vamos meditar um pouco na Palavra de Deus. Estamos hoje na cidade de Brookfield e estamos situados aqui no Lakewood, um lugar muito bonito, um local maravilhoso, abençoado por Deus. Eu quero, queridos, nesse momento falar um pouco sobre uma palavra o qual o mundo tem vivenciado, que se chama crise, as dificuldades, as provas, as lutas, os quais as pessoas estão enfrentando nesse momento. E às vezes, quando nós enfrentamos esses momentos, nós somos tendenciosos a deixar Deus de lado. É uma verdade, muitos acabam ficando preocupados com o momento, com a situação, e se esquecem que existe um Deus grande e poderoso que pode mudar qualquer situação. A Bíblia nos diz que ao homem existe coisas impossíveis. Realmente nós somos limitados, somos como o barro. Jeremias fala isso, apóstolo Paulo fala isso no livro de Atos. E isso representa a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. Mas nós precisamos estar atentos que existe um Deus poderoso, um Deus grandioso que trabalha, que opera, que para Ele não existem impossíveis. Para Deus todas as coisas são possíveis, é o que a palavra de Deus nos diz e nos afirma. Mas a crise, e se nós não conseguirmos administrarmos isso e trazermos a um equilíbrio, a crise ela pode nos afetar de uma forma muito grande e nos prejudicar verdadeiramente e nos abater, nos abalar, em coisa que nós não podemos nesse momento. Nesse momento nós precisamos chamar Deus, clamar a Deus, buscar a Deus de todo o nosso coração, porque a palavra nos diz que quando nós buscarmos, Ele estará atento ao nosso clamor. Tem um contexto que Marta e Maria, elas vivenciaram a morte de Lázaro. Quando Jesus chega, a primeira coisa que elas dizem: Jesus, você chegou atrasado. Marta e Maria não entenderam que Jesus, Ele apareceu nesse momento para resolver o problema. Estavam tão atribuladas com esta crise que era a morte de Lázaro e que simplesmente esqueceram que Jesus ele podia operar um milagre. Aí elas, de uma forma, dizem: ok, Jesus ele fala o seguinte: não, mas Lázaro ele não morreu, está tudo bem, está tudo tranquilo. Ele vai ressuscitar. Elas dizem, claro, lá no futuro. Ou seja, primeiro elas afirmaram, não, então Jesus, você veio atrasado, você colocaram Jesus no passado. E falaram, não, então Jesus, nós entendemos que lá no futuro Lázaro vai ressuscitar. Jogaram Jesus para o futuro. Mas na verdade elas tinham que ter colocado Jesus no presente. Tinham que ter colocado Jesus ali naquela crise, naquele momento, naquela dificuldade. E nós vemos, queridos, que essas crises, essas dificuldades nós vamos enfrentar na nossa vida. A Bíblia diz, Jesus próprio disse, aí no mundo vós tereis aflição, mas tende o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu quero ler um texto de Eclesiastes capítulo 9 que nos diz o seguinte: vi, ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Então, queridos, é o que nós estamos vivenciando hoje. Da noite para o dia mudou a nossa história. Esta crise,
Esta pandemia mudou a nossa história. É o que diz aqui justamente em Provérbios. Quando cai, de repente, a calamidade sobre eles. Nós estamos, queridos, nós precisamos entender que nada vai perdurar para sempre. Inclusive as crises as quais nós passamos, elas não vão perdurar. A nossa vida, ela está em constante mudança. A nossa vida, ela está em constante mudança. A nossa vida, ela é cíclica. Quando nós olhamos ao nosso redor, dando exemplo aqui, por exemplo, os pescadores, olha os pescadores, agricultores, pessoas que trabalham ao ar livre, provavelmente possuem uma apreciação pela variação sazonal, porque eles veem esta mudança. A vida do homem, ela é cíclica. As nossas vidas, elas vão ter altos e baixos, de nós todos. Todos nós estamos em uma transição. As estações de atividades intensas dão lugar a estações de descanso. Estações de serenidade alternam-se com estações de tribulações. Estações de calma são alteradas por estações de crise. É isso que justamente nós estamos vivenciando agora. Momentos difíceis, de crise, de problemas. A nossa vida, ela foi alterada. Agora nós olhamos em Eclesiastes, no capítulo 3, existe algo muito tremendo no capítulo 3, que diz assim: tudo tem a sua ocasião própria, há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Existe um tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de abster-se do abraço, tempo da busca, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Agora você observe neste capítulo 3, nestes versos, quantos destes tempos são tempos de crise? Você já observou aqui que foi escrito? E a palavra nos diz, tudo que foi deixado para o nosso ensinamento, foi deixado como uma diretriz para nós. E eu olho nisso aqui, eu vejo que existem tempos de crise, o qual foi deixado na palavra de Deus, nos instruindo a quê? A que nós estejamos preparados para esses momentos, a que nós venhamos nos levantar em Deus e clamar por Deus, que Deus é um Deus que ouve, Deus está atento ao nosso clamor. Isto foi deixado com este intuito. Agora nós temos que nos levantar, entender, compreender, ter este equilíbrio, esta maturidade, em saber que crises acontecem, a nossa vida está em transição e que existe um Deus que nada foge ao seu controle. E apesar disto, cada tempo de crise, ela é equilibrada por um tempo de alegria. Observe isso aqui, ó. Nascer, plantar, curar, construir, rir, dançar, ajuntar, abraçar, procurar, costurar, reconciliar, amar, alegrar-se, viver em paz. Tudo isso é sazonal, tudo isso muda. Mesmo que estejamos hoje em um tempo difícil, em breve existe uma nova estação chegando, porque nós temos um Deus poderoso, um Deus grandioso, que tem o controle e o domínio, e Ele diz, para mim não existem impossíveis, nada é impossível. Escuta, nada é permanente, exceto Deus.
o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que mandou seu Filho unigênito para nos salvar, aquele que trouxe esperança à humanidade, ao homem. Então nada é permanente, exceto Deus. Exceto Deus. Inclusive esta crise vai passar. Os ciclos sazonais possam se tornar previsíveis, eles continuam mudando. Mesmo assim, eles continuam mudando. Nada é permanente. Deus e suas promessas somente. Tudo muda. Frio, calor, chuva, estiagens, inundações, seca, árvores frondosas, árvores secas. Olha aqui, as árvores estão completamente secas. Nós estamos numa transição agora. Uma transição sazonal. Estamos saindo, do inverno, entrando na primavera. Tudo está começando a florir agora. Aparentemente parece que tudo está seco e morto, mas de repente começa a vida, começa a retornar, começa a ficar tudo muito lindo. Deus, o Deus imutável, Ele estabeleceu estações na terra, estações sobre as nossas vidas. A nossa vida ela é cíclica. E o Deus, Ele não muda, Ele é imutável, Ele permanece. A Bíblia diz que Jesus Cristo Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, meu querido e minha querida, vocês precisam estar atento a isso. Nunca reaja de forma definitiva a um problema temporário. Coloque isso no seu coração. O problema é temporário. Então não reaja que isso de uma forma que o seu problema fosse definitivo. Não. Nunca ergue as suas mãos e diga, ei, acabou, não vou conseguir, vou desistir, vou parar. Se você fizer isso, você vai estar transformando uma experiência temporária em uma condição permanente. Não. O nosso Deus, Ele muda. O nosso Deus, Ele transforma. Quantos milagres, quantas situações Jesus trouxe à vida. Ele mudou, coisas novas aconteceram, milagres surgiram em meio de problemas e de caos. Marta e Maria acharam que elas estavam numa crise e que aquilo era permanente. E Jesus mostrou, não é permanente, porque eu tenho o poder de mudar. E Lázaro foi ressuscitado. Assim como os nossos problemas podem ser solucionados por Deus. Deus tem esse poder, Deus tem essa autoridade. O que faz você pensar que a estação de crise atual nunca vai terminar? Por que você pensa que nunca vai terminar? Não, ela vai terminar, vai ter um ponto final e tudo vai mudar, tudo vai chegar ao fim. Ainda que uma crise se apresente a você completamente diferente das outras, esta crise que nós estamos enfrentando hoje é uma crise diferente de todas as outras. Nós nunca passamos por isso. Nunca, mas escuta, com certeza, ela não é novidade para Deus. Não, ela não é novidade para Deus, porque o nosso Deus é um Deus de recomeços, um Deus que quer fazer uma nova história nas nossas vidas. Então quero que você pense e reflita que as crises, esses momentos, tudo é passageiro, tudo é passageiro. E que nós temos um Deus, o autor e consumador da nossa fé, o seu Filho Jesus Cristo. Ele quer adentrar nas nossas vidas. Não deixe Deus no passado e nem coloque Deus no futuro. Traga Deus para hoje, para o presente, para Ele poder resolver esta situação, este momento. A Bíblia diz que Ele vai guardar em paz aqueles que nele confiam. Então essa palavra eu quero deixar no seu coração para esse tempo. Clame por Deus, corra para Deus. Deus, Ele está atento ao nosso clamor. Os seus ouvidos não estão agravados que Ele não nos possa ouvir. Saiba disso. Creio, acredite. Trague Deus para o centro da tua família. Trague Deus para o centro da tua casa. Porque Ele pode gerar um milagre.
O primeiro milagre de Jesus justamente foi num casamento. Transformação da água para o vinho. Então nós vemos que há possibilidades de milagres acontecerem. Esta palavra eu quero deixar contigo. Que Deus venha lhe abençoar, que Deus venha lhe ajudar, que Deus venha dar forças, que Deus venha dar coragem, que Deus venha te dar ânimo para você prosseguir. E acredite nisso, você vai vencer. Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar. Clame Ele, clame por Ele, e Ele vai te ouvir, e Ele vai se fazer presente em sua vida. Eu quero fazer uma oração agora por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento abençoar estas vidas, as quais estão passando, nós todos estamos, meu Deus, neste momento, estamos inseridos nesta crise, estamos passando por esse momento, por esta prova, por essa tribulação, Pai. Mas nós temos esperança em Ti. Eu quero agora pedir por esta pessoa que talvez não Te conheça, Senhor, alcance essa vida. Eu quero, Senhor Deus, declarar o ano aceitável do Senhor sobre esta casa, sobre essa família, sobre esse homem, sobre esta mulher. Senhor, que um milagre venha acontecer, que eles venham ter uma experiência contigo, que eles venham aclamar por Ti e que algo novo venha acontecer nesta vida, nesta casa, nesta família, Senhor. Eu quero declarar neste momento o Deus do impossível, o Deus que traz vida, o Deus que traz à existência as coisas que não existem, que sejam alcançados pelo Teu poder, pela Tua graça, pelo Teu amor. Pai, em nome de Jesus, abençoe essas vidas, abençoe, Deus, estas famílias, Pai. Em nome de Jesus, eu quero declarar a Tua paz sobre cada um, em o Teu nome. Amém. Deus te abençoe.